Alô, povo de Deus, família de Deus querida e abençoada, que a graça e a paz sejam com todos vocês. Como eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de fazer esta live, de falar do seu amor, de cantar louvores ao seu nome, de estarmos aqui neste momento de pandemia, de crise, de desafio para as nossas almas, estarmos juntos através deste veículo de comunicação. Graças a Deus que não estamos de todo arrebentado. Nós podemos aí fazer isso, sermos edificados, olharmos para a palavra de Deus, nela meditar e receber do Senhor as bênçãos para a nossa vida. Que bom, vamos orar neste momento, pedindo a bênção do Senhor sobre todos nós. Vocês que estão comigo neste momento, aqueles que assistirão também posteriormente, vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos por este momento que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela vida, pela salvação. Te agradecemos pela revelação do Teu Filho em nós, pela revelação da Tua palavra em nós. Graças te damos pelo Teu Espírito Santo Consolador, que o Senhor enviou para ficar conosco para sempre e para nos dirigir em toda a verdade. Bendito seja o Teu nome eternamente. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão ao redor desta live, Senhor. Abençoa suas vidas. Meu Deus, todas as circunstâncias, todos os aspectos e os detalhes das suas vidas. Abençoa grandemente em nome de Jesus. Que, Senhor, esta ministração seja de bênção, seja, Senhor, de vitória na vida de cada um, Senhor. Que seja também, Senhor, de sustento espiritual para muitos, Senhor. Que seja de salvação para o perdido, de cura para os enfermos, de vitória para os necessitados. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Graças a Deus, eu sou muito grato a Deus pela participação do Adriel, o meu filho, que cuida dessa transmissão, e que depois também vai tocar o teclado, porque nós vamos cantar o hino da harpa hoje, o hino 151, Fala Jesus querido. Muito lindo esse hino. Eu quero até dizer para vocês que este hino marca muito a minha vida, porque o meu pastor, o pastor que me batizou, o pastor Aristóteles Alencar, quando eu morava em São José dos Campos, eu morei lá uns 8 anos, foi lá que me converti na Assembleia de Deus. Foi ele que me batizou e foi ele que me conduziu por 8 anos, me dando oportunidades para pregar, para ensinar, numa vida muito dinâmica, um tremendo envolvimento, um envolvimento muito intenso, gratificante na obra de Deus naquela época. Eu comecei com 19 anos de idade. Então eu sou muito grato a Deus pelo pastor Aristóteles Alencar, que já está com o Senhor, mas como ele foi usado na minha vida. Eu digo para vocês, eu andei muito por este mundo afora, eu estudei fora, fiz muitos cursos, mas eu digo para você, o fundamento foi aquilo que eu recebi na Assembleia de Deus, em São José dos Campos, quando ali morei, quando ali frequentei a igreja, de 1971 até o final, ou início de 1979, quando saí para ir aos Estados Unidos e lá passar vários anos estudando. Então eu fui exposto a muitas coisas diferentes, algumas até estranhas, mas aquilo que eu aprendi lá no início foi a base, e ainda é a base da minha vida espiritual. Olha, não tinha muita erudição, não tinha muito grego e hebraico, mas não era comida estragada, era comida saudável, era comida sólida, e o evangelho genuíno, como ele é, não tinha falsificação. Então isso me trouxe uma base que eu carrego comigo e vou carregar para sempre. Então você vê como é importante isso. Eu fico pensando em Moisés, de quem eu falei aqui em umas lives passadas, que antes dele ir para o palácio de Faraó, a mãe de Moisés, os seus pais, o pai e a mãe, seus familiares, lhe falaram do Deus dos hebreus,
do Deus de Israel, né? E ele então, quando vai para o palácio, não tem como o palácio influenciar na sua vida espiritual. As crendices, as superstições, as heresias do palácio do faraó não tinham mais como entrar, porque Moisés já tinha uma base que foi construída pelos seus pais, em questões de conhecimento de Deus e outras questões, né? Então isso foi muito importante. Então quando eu falo cantarmos este hino, e hoje eu pensei no meu pastor, né, que teve uma influência muito grande na minha vida, uma influência muito positiva. Eu pensei algumas vezes nele hoje, durante o dia, e principalmente porque ele gostava muito deste hino que vamos cantar, o hino 151. Agora eu vou passar a palavra para Simone, para ela fazer uma leitura, se ela quiser, e dar alguns avisos, e foi com você, meu bem. Graça e paz a todos vocês que nos veem, que nos ouvem, que estão conosco nessa noite. Quinta-feira, a semana está passando, né? Mas estamos aqui novamente para louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Deus é bom. Ele continua sendo bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Porque servir a Deus só quando tudo está bom e aí achar que Deus é bom, aí é fácil, né? Mas Deus, Ele é bom apesar das circunstâncias, apesar dos tempos ruins, Ele continua sendo bom, porque Ele é maravilhoso. Deus, Ele não desiste, Ele não descuida da gente em nada. Amém. Sabe uma das coisas que mais me atrai em relação a Deus nos últimos anos, que Deus tem me ensinado? Que Ele se preocupa inclusive com pequenas coisas, com detalhes das nossas vidas. Ele é o Deus, o grande eu sou, das grandes coisas, mas Ele também é Deus das pequenas coisas. E Deus, Ele se preocupa com os detalhes. Às vezes Ele nos mima de forma surpreendente. Quando nós não esperamos, Ele mostra, olha, tá vendo esse detalhezinho, essa coisinha pequena na tua vida é algo que me interessa e me preocupa. Então isso me traz um conforto no coração. Saber que até os detalhes da minha vida são coisas que interessam a Deus, né? Tem um versículo no capítulo 10 de Jeremias. Será que eu já leio agora ou leio depois? Pode ler. Então, Jeremias, capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Olha que interessante, né? A humanidade estava achando que podia caminhar por onde quisesse, que ela era indestrutível, que aí de repente um inimigo tão pequeno que a gente não consegue ver, né, aos olhos nus, está aí afetando a humanidade. Uma coisa tão pequenininha mostrando a nossa fragilidade. Mas aqui a gente vê, né, é que Jeremias está dizendo assim, olha, não cabe ao homem determinar o seu caminho, não somos nós que devemos escolher o nosso caminho. E nem ao que caminha o dirigir seus próprios passos. Por quê? Nós devemos andar no caminho que é Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E quem dirige os nossos passos é o Espírito Santo, que nos acompanha dia a dia dirigindo as nossas vidas. Então, mesmo agora, né, onde não podemos estar transitando livremente, né, estamos aí numa reclusão, mesmo em casa, né, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos planos e projetos têm que estar alinhados à vontade de Deus e sendo guiados através do Espírito Santo. Porque aí sim vamos, né, ter a vitória. Então, não deixe de fora, né, dos seus projetos, dos seus planos que você esteja fazendo, pensando como driblar a crise, como inclua Deus. Aliás, dependa de Deus. Busque nele a direção, qual é o caminho que Ele quer abrir para você diante disso tudo, o que Ele quer fazer através disso tudo. Não seja independente, mas dependa dele, né? Esteja seguro nas mãos, no amparo do grande eu sou. Amém. Amém? Então, nós vamos então dar alguns avisos, né, meu bem? Eu quero aqui fazer menção do nosso
programa de rádio que continua na Rádio Adore FM, Rádio Adore FM 97,3, todo sábado das 11 à 1 da tarde. Também eu quero passar para vocês o número do WhatsApp do nosso programa de rádio. Se você tiver um pedido de oração, se você tiver uma pergunta, você pode mandar no WhatsApp do nosso programa de rádio, que é 11, que é o prefixo, e aí vem 974021961, o número do WhatsApp do nosso programa de rádio, né? Um Toque de Deus. O nome do nosso programa é Um Toque de Deus. Então, o número ali do nosso WhatsApp para você entrar em contato, enviar suas perguntas, ouvir a resposta no programa de rádio, 11 é o prefixo, depois é 974021961, ok? Então o recado está dado. E se você perdeu, não se preocupe, porque essa live ela ficará em todas as nossas redes sociais. Ela no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Facebook da nossa igreja e assim por diante. E eu tenho um outro aviso muito importante para passar. Nós agora conseguimos reunir mais de 500 horas de programa de rádio. Olha só, mais de 500 horas de programa de rádio já estão disponíveis para vocês no site radio.ictrindade.com.br, tá? Acho que é radio.ictrindade.com.br. Então é fácil, se você perdeu, só colocar lá no Google. A Rádio Igreja Cristã da Trindade, você vai entrar. Mais de 500 horas, né? Tem ali disponível para você, de pregações já de vários anos, né? E é muito interessante isso também, tá? Bem, de outras épocas também. E agora eu quero avisá-los também de que domingo, às 10 horas da manhã, será a nossa live dominical. Então, e outra coisa que eu quero pedir, é uma coisa muito fácil, que vocês nos ajudem a divulgar o ministério da Igreja Cristã da Trindade. As lives, esses avisos, né, tudo que produzimos, você pode compartilhar, você pode usar também como ferramenta evangelística, enviar para os seus familiares, para eles ouvirem a palavra de Deus, né? Tudo isso ajuda no processo de conversão a uma pessoa que está parada na vida espiritual, está desviada, né? Parou, né? Está desanimada. Então uma palavra pode fazer uma grande diferença, né? É muito importante isso. Então use, né, como uma ferramenta também na obra da evangelização e da própria edificação. Então você tem mais as lives dos nossos pastores? Sim. Amanhã, sexta-feira, 8 horas da noite, né? Amanhã, sexta, 8 horas da noite. 8 horas da noite, nós temos o nosso querido pastor Gerson Lopes, através do Face dele. Você vai ter ali uma ministração maravilhosa e edificante para a tua alma. No sábado, temos as plataformas, né? Todo sábado, 5 horas, com os nossos teens, os adolescentes. Amanhã, quer dizer, sábado, vai ter alguma programação com os jovens, Adriel? Sábado agora? Vai ter de Osasco. Osasco vai fazer uma live usando a plataforma às 7 horas da noite para adolescentes e jovens também, né? Então, nós vamos ter lá a live com os nossos adolescentes e depois juntando com a igreja de Osasco para os jovens e adolescentes também. No domingo temos, né? Como você já falou, a nossa live dominical, culto familiar, com todo mundo reunido, virtualmente. E também, você não esqueça que às 18h30 tem as lives com os nossos pastores. André, da Igreja Cristã da Trindade de Osasco, com o nosso pastor Everaldo, com a Igreja Cristã da Trindade em Pirituba, e com o pastor Nelson de Almeida, pelo Face, nosso pastor da Igreja Cristã da Trindade em Mogi. Né? Olha que bênção, quanta coisa. Não esqueça de acessar a tia Valéria Esponhardi, que lá no Face dela tem bastante história, já temos lá com um arsenal muito bom para as crianças.
para você assistir também, que você vai ser muito abençoado com o Senhor, através da vida dessas pessoas e ministrações dessas pessoas também. Amém. Amém. E agora eu quero falar também das contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade. Então, como vocês sabem, nossas igrejas estão fechadas. Eu até acho, né? Eu estou esperançoso de abrirmos as nossas igrejas no próximo mês, em algum momento. Eu não sei quando é no próximo mês, mas estou esperançoso que possamos abrir no mês que vem. Não sei ainda quando, né? Mas nós manteremos vocês informados, lógico que manteremos informados, né? Mas enquanto isso não acontece, prosseguimos, né? A igreja tem seus compromissos para honrar, os aluguéis das nossas congregações. Estamos negociando com os proprietários para dar um desconto para nós nos aluguéis das nossas congregações, e já conseguimos uma ou outra vitória, estamos esperando outras. Então nossos compromissos não cessam. Por isso a igreja precisa contar, né? Espera contar com a fidelidade do povo de Deus nos dízimos e ofertas para a obra de Deus. Então eu vou passar neste momento os dados das contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. No Banco Bradesco, a agência 548, dígito 7. A agência no Bradesco, 548, dígito 7. Conta corrente, 83.830, dígito 6, dígito meia dúzia. Repetindo, conta corrente do Bradesco, 83.830, dígito 6. Também temos a nossa conta no Itaú, a agência 4836, 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. 16924, dígito 5. Na Caixa Econômica Federal, a agência 1374. 1374. Operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. 401010, dígito 0. Deus abençoe e recompense a todos pela participação neste ministério, com sua generosidade, segundo aquilo que o Espírito Santo move nos seus corações também. Os que não são da Igreja Cristã da Trindade, façam de acordo com a direção de Deus na vida de vocês, tá? Que Deus abençoe. Os da ICT também, né? Todos na direção de Deus é o ideal, né? Creio que agora chegou o momento, né, de abrirmos as Escrituras. Simone vai orar por mim. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas por este momento, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos conduzido diante disso tudo, Pai. Se não fosse a tua forte mão, nós estaríamos, Senhor, perdidos. Te agradecemos, ó Pai, porque tu és aquele que vive e que reina para todo sempre. Então agora, Senhor, neste momento, através da tua palavra, que é viva e eficaz, visita os lares, visita cada coração. Tu conhece no profundo, Senhor, a necessidade de cada pessoa. Que a tua palavra vá de encontro, Senhor, à alma sedenta, para, Senhor, aliviar, levando alegria, levando cura, levando vitória, levando tranquilidade, levando paz, levando a certeza de que tu estás no controle de tudo e de todos, ó Pai. Usa a vida do Paulo neste momento. Sim, encha ele, Senhor, com a tua graça, que ao transmitir a tua palavra, ele possa sentir, Senhor, o toque do teu Santo Espírito. Amém. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, meus queridos, quem puder pegar uma Bíblia,
abrir a sua Bíblia, nós vamos começar hoje com o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, e no versículo 37. Né? E o versículo 37 diz assim: o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Neste texto, no contexto aqui de Marcos, capítulo 7, Jesus havia curado um surdo mudo, né? E ele, depois de curado, o surdo começou a glorificar a Deus, a ouvir, e o povo ficou deslumbrado, né? Ficou deslumbrado com aquilo que Jesus havia feito. E é claro, não era o primeiro milagre de Jesus. Jesus estava fazendo um milagre atrás do outro, e principalmente o Evangelho de Marcos, ele nos dá um quadro mais vívido sobre isso, né? Tanto que a palavra que mais aparece no Evangelho de Marcos é logo, imediatamente, o advérbio, né? E logo, imediatamente, onde Jesus tem um dinamismo incrível. Parece que não há cansaço, parece que não há limite para se fazer o bem, para se fazer milagre, para atender, para amar, para ajudar, para ouvir, para falar também, para ensinar e tudo isso. Então o Evangelho de Marcos é um evangelho de muito dinamismo, né? E o povo estava aqui maravilhado, né, com o que Jesus estava fazendo. Eu quero me apegar hoje à expressão: ele faz tudo bem, ele faz tudo muito bem. Jesus faz tudo muito bem. E é verdade, a gente não encontra defeitos, não apenas na pessoa de Cristo, mas naquilo que ele fez. Tudo que Jesus fez, ele fez com perfeição, tudo. Não há como corrigir os ensinos de Cristo. Eu vou acertar aqui porque Jesus não esqueceu disso, ou Jesus tinha que ter falado disso. Jesus falhou nisso aqui. Nós não encontramos isso, né? Vários de vocês já me ouviram falar pessoalmente lá na igreja, talvez através do programa de rádio, que Jesus nunca pediu perdão a ninguém, nem ao Pai. Você nunca verá Cristo pedindo desculpas, voltando atrás, tentando corrigir um pensamento, né? Tentando desfazer algo que ele havia feito, porque ele sempre agiu com perfeição, né? Porque ele é perfeito. Então ele faz tudo bem. O nascimento de Cristo, embora, né, cercado de relatos sobrenaturais, foi humilde. Claro, tinha a estrela do Oriente, tinha os anjos que apareceram no céu, falando aos pastores, tinha as profecias do Antigo Testamento, Isaías, Miqueias, apontando para a vinda do Messias, para o nascimento do Messias. Sim, havia questões sobrenaturais, mas o seu nascimento foi humilde, foi numa manjedoura, né? Foi numa manjedoura. E Cristo não apenas foi o maior de todos os rabinos, de todos os mestres, mas antes de começar o seu ministério terreno, ele também trabalhou na vida secular, né? Na vida secular. Jesus não foi preguiçoso, né? A preguiça nunca chegou perto dele. Ele mesmo, certa vez, diz no Evangelho de João: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então eu creio que desde a sua infância Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro, né? Ele não era apenas o filho do carpinteiro, mas em Marcos capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz que ele era o carpinteiro. Não é este o carpinteiro? Né? Há uma pergunta ali em Marcos capítulo 6, versículo 3. E a palavra carpinteiro no grego é tekton, e é alguém que trabalha com madeira, alguém que trabalha com esculturas, né? Acho que Jesus embelezava aquilo que ele fazia. Tem comentaristas que dizem que Jesus até trabalhava com, assim, até um certo ponto, com metais, enfeitando aquilo que ele produzia na sua oficina, na sua marcenaria em Nazaré, em Cafarnaum, né? Acho muito interessante isso. E ele aprendeu o ofício com seu pai, né? E ele se tornou carpinteiro. Que bênção, né? Um carpinteiro honesto, nunca cobrou além do preço, né?
nunca superfaturou uma encomenda de maneira alguma, o preço justo, agiu com amor, agiu com dignidade, né? Com pureza de coração. Eu acho isso fantástico, né? Na vida de Cristo, né? Jesus nunca foi atrás de poder financeiro ou de poder político, não se envolveu com partido político. Eu quero me esforçar para chegar na Corte Suprema dos Judeus, eu quero me sentar lá no meio dos 70. Jesus nunca teve esse alvo, não fez disso algo pelo qual ele deveria lutar. Pelo contrário, ele se esvaziou da sua glória, deixou seu trono de glória para vir habitar humildemente aqui na terra, né? Tomar a forma dos irmãos, a forma de homem, viver uma vida humilde, né? Uma vida limitada, até um certo ponto limitada, por causa das limitações humanas. Cristo abriu mão, né? Abriu mão da glória, né? Acho isso muito interessante. É a doutrina do esvaziamento, do que que aparece em Filipenses capítulo 2, a partir ali do versículo 5. Isso é muito importante, o apóstolo Paulo trabalha sobre isso, né? Então, ele não tinha essas ambições. Eu quero ficar rico, eu quero ser um empresário rico, eu vou expandir a minha carpintaria, a minha marcenaria. Eu fico imaginando Jesus compartilhando com a sua mãe, quando chegou a hora de começar o ministério, né? Mãe, isso não está na Bíblia, eu estou apenas ilustrando, é uma especulação, né? Mãe, eu não vou mais voltar para a carpintaria, né? Eu já ensinei, Tiago já aprendeu muito bem, Simão também, Judas, José, todos eles já sabem como fazer. E eles vão dar continuidade, porque agora eu vou cuidar dos negócios do meu pai, né? Chegou a hora de eu começar o meu ministério terreno. E ele já tinha dito isso aos 12 anos lá no templo, em Lucas capítulo 2, né? Vocês não sabiam, eu disse isso para sua mãe e seu pai José, vocês não sabiam que eu devo me ocupar das coisas do meu pai, né? Dos interesses do meu pai. Então Cristo, com a consciência messiânica, vai começar o seu ministério. Que coisa fantástica isso, né? Então ele parte para isso, para o seu ministério terreno. Eu não creio que Jesus tivesse uma aparência física muito bonita, né, que ele chamava a atenção como um ator de Hollywood, um ator de cinema, como um galã, como um modelo, né? Eu não creio que Jesus era assim, porque quando a Bíblia quer falar que um homem é bonito, ela fala, né? Então ela fala que Moisés era formoso, né? Ela fala que Saul era bonito, ela fala que Absalão, filho de Davi, também foi um homem muito bonito. Então quando a Bíblia quer dizer que alguém é bonito, ela fala, né? Ela fala. A Raquel era mais bonita que a Leia. Então ela não esconde esses detalhes, tá? E não há qualquer menção sobre Jesus, da sua beleza física exuberante, que todo mundo ficava maravilhado com a sua beleza física. Não, eu não creio que ele era feio também, ele era normal, né? Um judeu normal, né? Um judeu normal. Então, mas ele era o Deus encarnado, né? Jesus teve inimigos, embora vivesse uma vida de perfeição. Impossível apontar qualquer deslize no seu caráter ou nas suas palavras e ações. Mesmo assim, muitos não gostavam dele, né? O caluniaram, insultaram, e procuravam o seu mal o tempo todo, principalmente os escribas e fariseus, porque os ensinos de Cristo eram ensinos poderosos, né? E muitos tinham inveja dele, porque aonde ele ia, a multidão ia atrás. Ele era popular, ele era querido, até a criançada corria atrás dele, ao ponto dos discípulos repreenderem, né? E Jesus tem que repreender os discípulos. Já imaginou? Os discípulos repreendendo a criançada e Jesus repreendendo os discípulos, né? Deixa o mestre em paz, não vai perturbar o mestre está ensinando, o mestre agora está orando, o mestre está curando alguém. E Jesus, quando percebe, não façam isso, deixa a criançada chegar. Que poder de atração! Um adulto atraindo crianças. Criança sabe o que é bom, criança sabe aonde está o que é bom, né? E elas sabiam que em Cristo tinha tudo isso, todo esse pacote maravilhoso de bondade, né? De paz, de alegria, de contentamento, de apoio, de acolhimento. Jesus é tudo isso, né? Então eu vejo, isso é muito importante, tá?
Agora, até durante o seu ministério, houve ocasião em que os seus discípulos o abandonaram. A gente vê, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 66, a partir do versículo 66, por causa de uma pregação de Jesus, muitos começaram a ir embora, né? Já não queriam mais segui-lo, dizendo: esse discurso é muito duro, essa palavra é muito dura, e o abandonaram. Houve tudo isso. Teve uma época, por um tempo, nem os seus irmãos de sangue acreditavam nele. Isso está lá em Mateus capítulo 13, o versículo 57. Nem os seus irmãos acreditavam nele. Acho isso incrível, né? E até mesmo teve um momento que todos os seus apóstolos o deixaram por ocasião da sua prisão, né? Quando ele foi preso no Getsemane, você vai ver essa informação em Mateus 26, versículo 56. Todos foram embora, todos fugiram, deixaram-no sozinho, né? Mas o que ele é, o que Jesus é, e o que ele fez, e o que ele faz, continua fazendo, o tornou o homem mais importante da história de todos os tempos, passado e futuro. Nunca houve alguém como ele. Nunca haverá. O mundo, se durar ainda trilhões de anos, nunca haverá alguém como Jesus. Porque em Filipenses capítulo 2 nós vamos encontrar, né, quando Paulo fala do esvaziamento de Cristo, mas ele acrescenta que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nunca existirá, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da eternidade, perdão, do ponto de vista do Pai Celestial, nunca haverá um nome que se aproxime do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, Cristo, os seus feitos foram perfeitos. O seu sacrifício foi perfeito. Cristo realizou um sacrifício perfeito e cabal. Um sacrifício perfeito final. Porque Cristo é eterno. Em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. E o Verbo, neste texto, é Jesus. E nós vemos também em João 8,58, Jesus, ele fala algo para os judeus que os deixaram bastante irritados, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Eu sou. Olha aqui, expressão, Jesus usa no grego ego eimi, né? Eu sou, é o equivalente ao eu sou de Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Jeová se manifesta, né, a Moisés, se dá a conhecer a Moisés, e ele revela o seu nome a Moisés. Diga para o faraó que o eu sou te enviou, né, para tirar o meu povo do Egito. E Jesus usa essa equivalência no Novo Testamento, em João 8,58. Até os judeus, neste momento, em João 8,58, quando ele disse isso, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, dizendo que eles tinham dito uma blasfêmia, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa tremenda, né? Nós vemos em Cristo, porque Ele é eterno, Ele é eterno. Antes do mundo existir, Cristo desfrutava da glória do Pai. Nós vemos em João capítulo 17, versículo 5, né? Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Que bênção sabermos disso. Cristo ofereceu-se como oferta de pecado pelos pecadores, uma oferta perfeita. Olha o que vemos em Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12, eu vou ler para vocês. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Por que Cristo assentou-se? Porque Ele terminou a sua ação, o seu ato sacrificial. Ele terminou o sacrifício.
os sacerdotes, eles tinham que oferecer sacrifício todos os dias no templo, né? Quando era o tabernáculo também, mas depois o templo, de manhã e à tarde, o sacrifício da manhã e da tarde, os animais sendo mortos, sangue sendo derramado para encobrir pecados, né? Agora, interessante que dentro do tabernáculo e no templo também não existiam cadeiras, nenhuma cadeira dentro do templo, lá no lugar santíssimo, porque os sacerdotes não podiam sentar-se, eles ficavam em pé, né? Celebrando, oficiando o sacrifício, né? Fazendo o sacrifício, e eles não podiam sentar, porque aquilo era um sacrifício contínuo todos os dias, né? Para indicar que eles tinham que estar atentos, apóstolos, mas Cristo não. Ele sentou-se à destra da majestade nas alturas. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, você encontra essa confirmação, porque ele terminou. Ele não precisa repetir o sacrifício. Por que os sacerdotes tinham que repetir o sacrifício? Porque os sacrifícios não eram perfeitos, porque eles não conseguiam realizar, né, o objetivo final. Todo dia tinha que morrer mais e mais animais, mas Cristo morreu uma vez, ofereceu apenas um sacrifício, porque o seu sacrifício foi perfeito, totalmente aceito pelo Pai, completamente aceito. Nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28, na última ceia com os discípulos. Olha o que diz o texto, né? A seguir, Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28. A seguir, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Um outro texto diz: o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue de Cristo foi derramado para a remissão de pecados. E João confirma isso, João Batista confirma isso no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista viu Jesus vindo para ele, olha o que diz Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como está no latim, né? Et agnus Dei, qui tolli peccata mundi. Eis o Cordeiro de Deus, que tira, não que encobre, ou que cobre o pecado, que não vai jogar por baixo do tapete, mas que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava, nos purifica de todo o pecado. Que bênção, sabemos disso, né? Também Cristo tem um feito tremendo, um grande feito de Cristo, uma grande obra de Cristo, a obra da mediação, a sua obra mediadora, né? Ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Entre a humanidade e Deus. Um mediador é alguém entre duas partes, que age em favor das duas partes, levando à conciliação, né? A um acordo, né? A uma aproximação. O mediador faz isso, porque nós éramos filhos da ira, desviados desde o ventre, separados da congregação de Israel, totalmente alheios ao concerto de Deus, às promessas de Deus, né? Mas em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, chegamos perto, né? Então o mediador faz isso, e é isso que o apóstolo Paulo, ele declara na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Então há um só. Não adianta você buscar refúgio em pessoas que já morreram, mesmo pessoas da Bíblia. A Bíblia não ensina isso, que a gente tem que pedir ajuda para Abraão, pedir ajuda para Samuel, pedir ajuda para o profeta Daniel, ou para o profeta Ezequiel, Jeremias, Isaías. Ou então a Bíblia não ensina, jamais. É uma coisa que aborrece a Deus, é uma abominação diante de Deus. Quando alguém vai buscar ajuda de Pedro, de Paulo, de Madalena, de Maria,
Isso é uma coisa que desagrada a Deus. A Bíblia não ensina isso. Tá? Se a Bíblia ensinasse isso, os apóstolos teriam colocado isso para a igreja primitiva. Meus irmãos, né? Quando vocês estiverem em apuro, clamem aos heróis do Antigo Testamento. Né? Se você estiver, por exemplo, morrendo na água, estiver no naufrágio, no mar, no lago, em dificuldade, clame por Moisés, porque ele foi salvo das águas. E Moisés vai te tirar de lá. Tá? E assim por diante. Se você tiver um problema nisso, naquilo, clama por Elias. Né? Se a sua dificuldade for essa ou aquela, clame pelo profeta Daniel. Se você cair no fogo, né? Uma coisa assim, clame por Sadraque, Mesaque e Abednego. Nunca existiu isso. E olha que esses vultos eram poderosos. São mencionados no Novo Testamento, mas jamais como intercessores, como mediadores. Eles são mostrados, eles aparecem no Novo Testamento como um modelo de fé, né? Modelo, às vezes, de sofrimento, de perseverança na fé. Mas não que nós agora eu vou orar, vou rezar para Moisés. Não. E a mesma coisa com a turma do Novo Testamento. Aonde existe na Bíblia que eu vou ter que pedir para alguém que já morreu, para um defunto? Não. Quem faz a mediação é Cristo e ninguém mais. E pense nos milhões e milhões e muitos milhões de cristãos na face da terra, neste momento, ou em todo o tempo, estão orando ao Senhor, clamando ao Pai em nome de Jesus. Só o ser onipresente, onipotente, onisciente é capaz de ouvir as orações. E eu vou dizer para você, a onisciência, né, que é o conhecimento total, a onipresença, que é o poder de estar em todos os lugares, né, e a onipotência, que é ter todo o poder, são atributos incomunicáveis da divindade. São atributos incomunicáveis de Deus. Deus nunca comunicou isso a ninguém, nunca, nem a anjos, Só o Senhor, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Só o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Só Ele consegue ouvir as orações de todo o universo ao mesmo tempo. É uma perda de tempo e é antibíblico, está errado à luz das Escrituras. Você procurar chegar ao Pai fora de Cristo, isso está errado. Tá? Isso é engano espiritual, isso é cegueira espiritual. E eu não estou aqui para fazer discurso, para me apresentar como politicamente correto. Eu preciso dizer a verdade é essa. Né? A verdade é essa. Então é muito importante ter isso em mente. Cristo é o único mediador. Né? Cristo é divino. Nós temos um mediador divino humano, humano divino. Né? Eu acho muito bonito que Jesus foi para o céu com um corpo físico, né? Um corpo físico, palpável, porque os discípulos palparam, Tomé palpou, todos eles apalparam Jesus. Tá? Todos eles colocaram a mão, viram que era Jesus fisicamente, mas um corpo glorificado. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele, porque em Cristo habita fisicamente, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Olha que bênção vermos isso. Tá? Então nós temos um Salvador, um mediador divino, né? Divino humano, humano divino, intercedendo por nós lá. Ele é Deus, Ele conhece o lado de lá. Ele sabe quem é o Pai. Ninguém conhece o Pai como Jesus conhece. Tá? Ninguém. E Ele conhece o lado de cá. Porque Ele é um de nós. Nosso irmão mais velho. Participou da nossa fraqueza física e emocional. Sabe das nossas tentações. Ninguém conhece o ser humano mais do que Jesus conhece. Conhece tudo a nosso respeito. E porque Ele conhece o lado de lá, e Ele conhece o lado de cá, perfeitamente, completamente, Ele faz a ponte, Ele faz a mediação. Em Cristo nós temos acesso ao Pai. Em Cristo nós somos aceitos. Em Cristo nós somos acolhidos pelo Pai. Olha que grande, que promessa maravilhosa. Eu estou maravilhado. Né? Eu estou maravilhado com aquilo que a Escritura nos revela a respeito da pessoa de Cristo. E nós vamos encontrar em João capítulo 14, versículo 6. Né?
Jesus dizendo, são palavras dele, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso não é suficiente? Isso deveria ser suficiente para ninguém mais ir atrás de outros mediadores e ajuda daqui, ajuda dali. Eu vou acender uma vela para aquela, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Perda de tempo. Já que Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo que se faz fora disso é sacrifício de tolo. Não adianta, sacrifício de tolo. E a Bíblia nos chama para sermos sábios, segundo a palavra de Deus. Jesus, além de tudo isso que nós já comentamos aqui, ele é também o nosso exemplo perfeito, né? E eu quero ler com vocês um texto que está em 1 Pedro, primeira epístola, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu, padeceu no lugar de vocês, deixando o exemplo, para que vocês sigam os seus passos, sigam as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Ele nunca pecou, e nunca houve uma mentira na boca de Jesus. Eu fico pensando, quando eu chegar no céu, eu vou saber dessas coisas. Eu vou perguntar para a turma. Eu vou perguntar, posso perguntar até para Jesus. Vou perguntar para Maria, né, a mãe do Senhor, né, mulher de Deus, mulher maravilhosa, está lá no céu, né, também, com os demais, com a igreja triunfante. Eu vou perguntar para os irmãos de Jesus também, como é que foi essa infância de vocês? Como é que foi conviver com Jesus? Né? Porque a criançada, vocês sabem como é. Eu tive filhos pequenos, muitos de vocês têm. Então, uma hora estou brincando, outra hora estou brigando, uma hora joga a culpa um no outro, né? E não dava certo. Para Tiago, isso aí não está nada na Bíblia disso, né? Estou só especulando e ilustrando. Isso aí não tem na Bíblia. Mas não ia dar certo para Tiago, para Judas, para José, para Simão, falar para Maria. É mentira de Jesus. Jesus está mentindo. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Eu creio que é impossível, porque ele nunca pecou. Nunca pecou. Deve ser uma coisa muito interessante ter sido, e a Bíblia não nos revela isso. E se a Bíblia não fala, é melhor a gente não falar também, né? Mas deve ter sido muito interessante para José e Maria conviver com uma criança perfeita, né? Perfeita. Porque Cristo foi perfeito. Acho isso muito interessante. E Pedro diz que ele nos deixou um exemplo, né? A palavra do grego para exemplo é upogramos, né? Ou hipogramos, é do verbo hipografo. É como um modelo de escrita para ser copiado. É isso que significa. Né? É uma escrita tão bonita, perfeita, e que nós precisamos repetir aquela escrita, aquela caligrafia, né? Letras muito bonitas. Hoje em dia já a turma não está mais preocupada com letra bonita, mas antigamente havia essa preocupação, aula de caligrafia, tudo isso, né? Muitos de vocês se lembram. Então, esse exemplo de Cristo é como se ele fosse uma escrita perfeita, e ele é. Né? E nós embaixo, fazendo igualzinho, imitando aquela escrita perfeita. Né? Aí para a turma que já estudou, ou estuda grego, hebraico, ou russo, também tem as letras do alfabeto são diferentes, como também o chinês, o japonês e outros. Então, quando você está estudando o alfabeto, você tem que fazer a letra igualzinho. Está estudando grego, o alfa, então você vai fazer igualzinho. O beta, então você quer fazer igualzinho. O beta, gama, né? Delta e assim por diante. Tá? Então, é muito importante. Cristo é o nosso exemplo. Né? E ele é um modelo de escrita para ser copiado. Ele é um modelo de vida para sermos vividos. Jesus é a escrita perfeita que nós devemos duplicar. Cristo é o nosso exemplo na oração. O maior exemplo que nós temos de oração é Jesus. Né?
O maior exemplo que nós temos no trato com as pessoas é Jesus. O maior exemplo que nós temos de humildade é Cristo. O maior exemplo de santificação é Jesus. O maior exemplo de amor ao próximo é Jesus. O maior exemplo de obediência que nós temos é Jesus. Jesus é exemplo de tudo, é o melhor de todos, né? E nós vamos encontrar, por exemplo, em João capítulo 4, versículo 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja os feitos de Cristo, era a vontade do Pai. Tudo que ele fez na vontade do Pai. Mas eu quero deixar mais um ponto com vocês aqui hoje à noite. Quero dizer que os ensinos de Cristo também são perfeitos, né? Nunca precisaram de revisão ou de correção. Nunca precisaram. Né? Muda aqui, muda ali. Não, nunca precisaram. Olha, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Aqui Jesus, esse texto está no fim do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e agora no fim do capítulo 7. E no versículo 29 diz assim: porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por que os fariseus não tinham autoridade? Os escribas não tinham. Porque eles eram hipócritas. Eles agiam como os atores no palco. Coloca a máscara, né, as roupas, né, de se apresentarem, depois tiram tudo, né, representam um outro papel. Tem um ator que faz papel de vilão, tem um ator que faz um papel de santo, tem um ator que faz um papel de ladrão, tem outro que faz o papel de um assassino, tem outro que faz um papel de um pai bondoso, e assim por diante. Tem mulher que faz no teatro, ou numa peça, ou num filme, ou na televisão, papel de prostituta, tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Então eles eram atores, porque em Mateus 23, Jesus os chama de hipócritas. Ai de vós, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Porque o povo sabia que eles viviam atrás de glória humana, que oravam nas ruas, nas esquinas, para serem vistos, para serem elogiados, né? Que se vangloriavam daquilo que eram, né? Que eles não eram genuínos naquilo que faziam, naquilo que professavam. Tá? Então o povo sabia. Né? Não tem como enganar o povo todo o tempo. Dá para enganar por um tempo, mas todo o tempo não tem como enganar. Tá? E aí eles viram em Cristo outra coisa. A pureza de Cristo, o caráter de Cristo, né? O tratamento com as mulheres, né? O olhar de Cristo, um olhar limpo, um olhar puro, né? A forma de Jesus tratar com o dinheiro, né? A sua responsabilidade. Que coisa tremenda, a vida de oração de Jesus. Jesus se retirava para orar, não orava na praça, não chamava alguém para tocar trombeta, né? Que coisa fantástica era tudo isso. Então, em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, né? Eu vou repetir porque eu gostei muito desse texto. Mateus 7, versículo 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as palavras do Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eles ficaram maravilhados? Glória a Deus, eu acredito, é isso mesmo. Né? E tinham que ficar maravilhados mesmos. Mas a outra bênção é que nós, os cristãos, continuamos maravilhados. Eu fico maravilhado com Cristo. Eu fico maravilhado com a sua glória, com a sua pessoa, o que Ele é, a forma como Ele se revela ao pecador. Eu fico maravilhado. Eu queria, se eu pudesse, mostrar para vocês a foto de Cristo, mas eu não tenho. Eu queria ter habilidade para falar mais, para exaltá-lo mais. Eu queria muito fazer isso. Os ensinos de Cristo eram práticos, eram claros, transmitidos com graça e amor, né? Com graça e amor. Despertava a mente,
fazia o coração pulsar mais forte, pular de alegria até, fazia o coração arder. Vocês estão lembrados de Lucas capítulo 24? Quando Jesus, no caminho de Emaús, com os 2 discípulos, começou a falar com eles: olha, vocês não sabiam que o Cristo tinha que padecer, né, e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. E começando por Moisés, e nos Salmos e nos profetas, falou-lhes de Cristo. E depois, quando Jesus desapareceu deles, eles voltando para contar aos discípulos, um fala para o outro assim: escuta, você não sentiu alguma coisa não enquanto ele falava? Ah, eu senti o meu coração arder. Eu senti também, meu coração ardia. Cristo faz o coração arder. Glória a Deus. Cristo mexe com a gente. Eram e são palavras de vida eterna. Suas palavras jamais deixarão de ser atuais, jamais perderão o seu poder, jamais perderão a validade. São palavras eternas. Em 2 João, na segunda carta de João, é de um capítulo só, nos versículos 9 e 10 está escrito assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o receba em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Por que João está dando essa advertência, esse alerta? Porque o ensino de Cristo é tão perfeito que não abre espaço para ensinos diferentes ou adicionais. E é claro, aqui nesse momento, João estava com certeza se referindo àquilo que ele já tinha escrito na primeira carta, na sua primeira carta, no capítulo 4, daqueles que negam, né, a humanidade de Cristo. Todo aquele que nega que Jesus vem em carne é do anticristo, né, é do maligno. Então João aqui de novo reforça isso num combate aberto contra o gnosticismo naquela época, um grupo que pregava isso, que na verdade Jesus não vem em carne, né? Então o ensino de Cristo ele é tão perfeito que não abre espaço, que não cabe, não há espaço para ensinos diferentes ou adicionais, né? Adicionais. Não tem espaço para Allan Kardec no Evangelho de Cristo. Não tem espaço para Buda no Evangelho de Cristo. Não é a Bíblia Sagrada e o Alcorão. Não é a Bíblia Sagrada e Maomé. Não é a Bíblia Sagrada e Allan Kardec. Não é a Bíblia Sagrada e Chico Xavier. Não é isso. Não cabe. Não tem como você encaixar. Porque o ensino de Cristo é distinto de todos estes. E estes ensinos não passam pelo crivo das Sagradas Escrituras. Então isso é muito importante termos em mente. Então não é o Evangelho e o livro de Mórmon, né? Não é nada disso. Tudo isso são acréscimos, mas não cabem na Escritura. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Porque Paulo foi evangelizar na Galácia. Quando ele saiu, os judaizantes que queriam que ainda os cristãos obedecessem o Antigo Testamento, a lei de Moisés, chegaram lá perturbando os irmãos da Galácia, querendo impor a guarda do sábado, a circuncisão, um punhado de coisas, as festas de Israel. E Paulo então escreve assim aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Esse é outro evangelho. Não é o evangelho da Bíblia, do Senhor Jesus e nem dos seus apóstolos. O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, seja maldito, seja condenado. Não abre espaço para isso, Paulo está dizendo. Como já dissemos e agora repito,
Se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. E eu vou dizer para vocês, em Gálatas capítulo 3, Paulo endurece ainda mais. Paulo, ele pega mais pesado ainda. Gálatas capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: ó insensatos Gálatas, quem foi que enfeitiçou vocês? Porque o verbo ali no grego, farmakel, tem a ver com farmácia, que antigamente era isso, né? A tentativa de manipular poções químicas com o intuito de adquirir poderes espirituais. Então Paulo usa essa linguagem pesada. Ó Gálatas insensatos, tolos, quem foi que enfeitiçou vocês para tão depressa passar da graça para um outro evangelho? Então ele repreende os Gálatas e restabelece a verdadeira doutrina ali na Galácia. Que bênção! Que Deus nos ajude a caminhar dessa forma, a sermos fiéis à palavra de Deus, a conhecer a Cristo, a amá-lo, a ter nele a vida eterna e torná-lo também cada vez mais conhecido. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Pai, te agradeço por esta palavra que o Senhor tem enviado nesta noite. Peço que o Senhor ministre essa palavra aos corações, aonde os meus lábios não puderam chegar, a minha voz não chegou, que o Teu Espírito Santo chegue, trocando em miúdos, tornando prática essa palavra e aplicando a Senhor na vida de cada um, para a salvação, para a cura, para a libertação, para fortalecimento na fé, para edificação e consolação. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Agora chegou a hora de cantarmos o hino 151 da harpa cristã. Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre
sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Momento da oração, vamos orar. Meus irmãos, a oração é a nossa arma mais poderosa. Quando eu olho para o cenário, o mundo, para o Brasil, né, é uma situação muito difícil. E às vezes muitos, até eu caio nesse pecado, às vezes de criticar. Olha, eu creio que as autoridades estão tentando fazer o melhor, elas erram também, porque são seres humanos, né? Elas erram também. Então vamos orar para Deus dar sabedoria, dar graça, para que haja convergência de pensamentos, de atitudes, né? Nas decisões. Só o Senhor para mostrar um caminho, né? E no livro de Naum, no capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. Nós não estamos sozinhos. Nossa nação não está só. Eu sei que Deus tem os seus olhos voltados para nós. E Ele dará o livramento. Ele dará o livramento. O Salmo 30, versículo 5 diz que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Temos a palavra de Deus. Temos o nosso divino mediador, poderoso intercessor, que intercede por nós. Estamos amparados em Cristo Jesus, nosso divino Salvador e Senhor. Então vamos orar confiando, confiando que Deus vai dar grande vitória, Deus dá sabedoria às autoridades constituídas, a fim de surgir o melhor para a nação, e que venha logo uma cura, uma vacina. Vamos orar pelas nações também, pelos nossos irmãos. Quero orar também por todos vocês que enviam seus pedidos através da live. Eu vou apresentar vocês agora diante do Senhor. Eu não sei os seus nomes, mas o importante não sou eu saber. O importante é o Senhor saber, e Ele sabe. Quem vai enviar os seus pedidos, quem está enviando pelo Facebook, pelo WhatsApp, pela Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube. Nós vamos orar por todas as redes sociais. Nós vamos orar por vocês, tá bem? Vamos clamar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino intercessor e mediador, único mediador entre Deus e os homens, nós clamamos a Ti neste momento, do meio da nossa luta, do meio, Senhor, da nossa crise, dessa provação que estamos passando, nós clamamos a Ti. Ouve o nosso gemido, ouve, Senhor, o nosso clamor, em nome de Jesus de Nazaré. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de tanta gente. São milhões e milhões. Senhor, não tem nem como contar. No mundo todo, sofrendo com este ataque, com essa pandemia. O Senhor é Deus das nações. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor tem um nome que permanece eternamente. Todo o poder está nas Tuas mãos. Age, estende as Tuas mãos, socorre-nos. Em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos a Ti. E o Senhor prometeu na Tua palavra que ouviria a nossa oração. Que quando 2 ou 3, Senhor, clamassem a Ti, Senhor, aquilo que 2 ou 3 decidissem na terra, teria sido feito no céu. Então ouve o nosso clamor. Estamos unidos em oração, aqui, Senhor, nesta sala, aqui na nossa residência, mas em comunhão com tantos outros, em diferentes lugares. Ouve o nosso clamor, meu Senhor, em nome de Jesus. Socorre-nos em nos ajudar, em banir do nosso meio, da nossa vida essa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Socorre nossos irmãos enfermos, restaura-lhes a saúde completamente. Cuida daqueles, meu Deus, que precisam de um tratamento, que precisam ir a uma consulta, Senhor, que estão aguardando uma cirurgia.
pessoas que não têm nada a ver com o coronavírus, e aqueles que estão também atingidos por essa pandemia, Senhor. Abra a porta, meu Deus, que haja, Senhor, que haja socorro suficiente, que haja atendimento suficiente para todos, meu Deus, em nome de Jesus. Que haja equipamento, Senhor, que todos os insumos hospitalares, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir a Tua misericórdia, a Tua proteção para todas as pessoas envolvidas, Senhor, na área da saúde, em todos os níveis, em todos os lugares. Cuida, meu Deus, do motorista, recepcionista, do guarda na porta do hospital. Senhor, cuida dos médicos e enfermeiros, dos administradores. Senhor, tem misericórdia. Acampa o Teu anjo, Senhor, no meio dessa gente, em nome de Jesus. Também peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da Inglaterra, da França, da Itália, do Irã, da Rússia. Tem misericórdia, Senhor, da Espanha, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, do Equador. Senhor, tem misericórdia da Coreia do Sul, da Coreia do Norte. Lá de lá nem sabemos o que se passa. Tem misericórdia, Senhor, da China, de todo mundo, de todas as nações, os Estados Unidos. Meu Deus, que luta terrível naquele país. Envia o livramento, meu Senhor. Envia o livramento. Tem compaixão do Brasil, Senhor. As autoridades constituídas em todo o mundo. Senhor, abençoa o nosso presidente. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe graça, dá-lhe discernimento, Senhor. Dá-lhe, Senhor, um espírito de paz, meu Deus. Um espírito, Senhor, Senhor, de conciliação, para tratar dessa questão com os outros poderes, Senhor. Ajuda o nosso presidente. Senhor, trabalha nas suas emoções, na sua mente, dá-lhe sabedoria, dá-lhe graça, Senhor, como agir nessa situação. Senhor, as demais autoridades constituídas, o Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde, da Economia, todos, os governadores, Senhor, os prefeitos, vereadores, deputados e senadores, tem misericórdia. Pai, a corrupção já está lastrando. Meu Deus, livra-nos desses homens corruptos. Livra-nos dos ladrões que roubam o dinheiro do povo, o erário público, Senhor, que aplicam golpes, que estão, meu Deus, fazendo a corrupção, Senhor, se agigantar. Afasta essa gente de nós, da vida pública, Senhor. Afasta os juízes corruptos, os políticos corruptos, Senhor, em nome de Jesus, e coloca sobre o Brasil homens e mulheres, Senhor, alinhados com a ética, com os valores, Senhor, da Tua palavra, com os valores do reino, porque isso trará benefício para todos. Pai, que a nossa democracia, ela siga se fortalecendo cada vez mais, que haja liberdade de imprensa, que o pessoal da mídia, Senhor, trabalhe com equilíbrio, com seriedade, com ética, em nome de Jesus. Senhor, livra-os de trabalharem politicamente, por interesse próprio, ou atendendo interesse de terceiros, mas que, Senhor, transmita as informações com verdade, sem parcialidade. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, do nosso povo, Senhor, dos que estão, meu Deus, nas comunidades, nas favelas. Senhor, tem misericórdia das crianças, dos jovens, dos adultos, dos adolescentes, de toda essa população no Brasil. Tem compaixão de nós. Senhor, ajuda as empresas para que não se fechem. Ah, meu Deus, ajuda, Senhor, na preservação dos empregos, do trabalho, Senhor, da mão de obra, Senhor. Que ninguém venha sentir falta do pão sobre a sua mesa. Que haja, Senhor, a provisão, o suprimento. Tu és Jeová Jireh, Deus de provisão. Supre, meu Deus, nós te pedimos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos. Até domingo, às 10 horas da manhã. Cuidem-se. Vocês são preciosos. Brevemente estaremos juntos, né? E vamos celebrar uma grande vitória. Amém. Deus abençoe a vida de vocês com uma noite de sono em paz e tranquilidade, sabendo que Deus cuida. Amém? Que a graça salvadora, provedora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno,
e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.